Senhor, sou servo missionário Roberto. A minha missão é o quê? É anunciar a palavra. A minha missão é anunciar a igreja, porque foi isso que os primeiros cristãos fizeram, anunciaram a igreja. As pessoas se convertiam e iam para a primeira igreja primitiva que foi edificada sobre Pedro, fundador Cristo. E era uma igreja, e tem que ser uma igreja só com a unidade. Porque Deus e Cristo é um. Cristo com Deus é um só. O Espírito Santo é um só. Unido com o Pai e com o Filho. Que Colossenses 1,18, Cristo é o foco central. Que Ele é a cabeça, que está em unidade com o Pai. E o Pai com o Filho. E o Filho com a igreja, que é a sua noiva. E o tema dessa pregação, uma só igreja, uma unidade. Em Efésios 4, 5, um só corpo, uma só fé, um só batismo e um só Espírito. Aqui em João 17, temos aqui uma analogia da unidade de Deus com Cristo com o Pai. Ó. João 17, do 21 ao 23. Ó. Para que todos sejam um, assim como tu, Pai, está em mim, eu em ti, para que também eles estejam em nós. E o mundo creia que tu me enviaste. Quer dizer o quê? Os apóstolos têm que estar em unidade com o Filho e com o Pai. Essa era a vontade de Cristo. Tá todos em uma só igreja, em unidade com a cabeça, que é Cristo. Por isso que Cristo funda uma igreja, ele fica uma igreja para você ter essa unidade com a cabeça, com ele. 22. Dê-lhe a glória que me deste, para que seja um como nós somos um. Eu nele e tu em mim, para que sejamos perfeitamente na unidade. E o mundo reconhece o que me enviaste, e os amaste como amaste a mim. Como a gente vamos conhecer Cristo? Como a gente possui essa Bíblia? Pela igreja, que está em unidade com Cristo. Porque Cristo é a noiva da igreja. Cristo é o esposo da igreja. Que está em unidade com o Pai. Como vai dizer aqui Efésios, isso deixa bem claro. Cristo ama a igreja como o esposo ama a mulher, porque os dois é uma só carne. Cristo é uma só unidade com a igreja. Efésios 25, 5:25, ó. Até 27. Marido, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo, com a palavra, para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa igreja que foi edificada sob o pastoreio de Pedro. Mateus 16, ó. 18. Eu te declaro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, não a minhas igrejas. É uma só igreja que vai ter em unidade com o Filho e com o Pai. É só que porque a revelação veio da glória, não veio de homens. Essas igrejas que você vê aí é revelação e vinda de homens, de uma rebeldia ainda. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, em Atos dos Apóstolos 2, é simples entender isso, meu irmão. 5, ó, ali, para você ver que tinha romano, tinha grego, tinha pessoas de toda a nação entendia com sua própria língua materna. Para quê? Para ter a unidade, como Cristo está falando ali, ó. A igreja tem que estar em unidade com a cabeça, com Cristo e com o Pai, para ser uma só. Atos Apóstolos 2,5. Achavam-se então em Jerusalém. Desculpa pelo esse barulho, mas a palavra tem que ser anunciada. Infelizmente, não tem mais silêncio. Jerusalém. Judeus piedosos de toda a nação que há debaixo do céu. Ouvia aquele ruído. Reuniu-se muita gente e maravilhava-se do que cada um ouvia falar na sua própria língua. Olha, para não ter divisão. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são, porventura, galileus todos esses que falavam?
como estão todos nós, ouvimos falar, cada um, em nossa própria língua materna. Partos, medos, elemitas e os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponta Ásia, Frígia, Panífia, os Egito e as províncias da Líbia, próxima a Cirene, peregrinos romanos, judeus e presélitos, cretenses e arábias, ouvimos publicar em nossa língua as maravilhas de Deus. Olha só, agora você vem ali em João, o mesmo aqui, ó, olha, 17, 21, para que todos sejam um, Atos dos Apóstolos 2, assim como tu, Pai, está em mim, eu em ti, para que também eles estejam em nós. Agora está citando nós, ó, por quê? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo lá em Atos dos Apóstolos 2. Deus Pai é o Criador de tudo. Cristo, próprio Deus, edificou a igreja, fundou a igreja. E o Espírito Santo que inspiraram o líder da igreja, João 21, do 15, 17, para pastorear. Tanto que a primeira pregação foi de Pedro. Por causa de quem? De nós, o Espírito Santo. Para não ter essa divisão. Em Gálatas 1, não há dois evangelhos. Em 2 Coríntios 11, 4, irão pregar vários Jesus diferentes. 1 Timóteo 4, 2 Timóteo 4, irá pregar um evangelho de fábulas, de novidade, mestres que se apartaram da igreja. Porque o Espírito Santo vai estar na igreja. Só você cata aqui Mateus, lá no finalzinho, ó. 28, 19, ó. E depois ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo, na igreja, na unidade. Que maravilha. Em Efésios, olha o barulho, meu Deus do céu, cara. Essas adoração falsa, tá? Se tronizando no mundo, meu Deus do céu. Olha só. Vai encerrar para não estragar o vídeo, porque desses barulhos aí fora. Ó. Efésios 4. Unidade na igreja. 1 Coríntios 1, 10. O apóstolo Paulo fala de unidade. Ó. 3 até o 5. Ó. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede um só corpo, um só Espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocação, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Unidade, dissoluvelmente, o Espírito Santo, unidade com a igreja, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Seja louvado, Senhor, para você entender que tem que dar unidade. A igreja que Cristo edificou é unidade. Glória a Deus, aleluia.